estar aqui reunido com os irmãos, sentindo a presença do Pai, Aleluia. do Filho e do Espírito Santo de Aleluia, Deus. Deus. Eu convido a igreja para colocar-se de pé. Glória a Deus. Aleluia. Abre sua Bíblia aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, Deus, versículo 1. Glória a Deus. Eu tinha outra mensagem, mas Deus colocou, e Deus já confirmou que através dos hinos, através da saudação, até a mensagem. Porque eu acredito assim, irmão, quando Deus, até o pregador tem que estar em dimensão com a igreja. Glória a Deus. Oh, Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Amém. Aleluia. Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Toda a igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, e de nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Vamos repetir mais uma vez. De Cristo Jesus, nossa esperança. Pai Santo, Pai querido, grande Deus de poder e de maravilha, Pai, nós te glorificamos, exaltamos, ó Pai, o teu santo nome, a beleza da tua santidade. Senhor, o Senhor tem falado através dos louvores, através dos testemunhos da saudação. Fala através do poder da tua palavra, não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, sempre tem necessidade de cada coração. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. E aqui tem mais de 2, e tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pode sentar e glorificar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Nós estamos aguardando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o pastor Ademir falou que nós temos que estar preparados. Para que quando o Senhor vir, nós vamos ouvir o sonido da trompeta tocar. Aleluia. Se nós não estivermos preparados espiritualmente, não vamos, porque o Senhor vem nas nuvens. O Senhor não pisa nessa terra, porque essa terra está contaminada. Aleluia. E o céu é ganhado por esforço. Aleluia. Voltando aqui à palavra, eu quero falar sobre esperança. A Bíblia fala nessa palavra esperança 142 vezes que Jesus Cristo é a nossa esperança. Se Jesus não fosse a nossa esperança, talvez nós não estaremos aqui. Quantas pessoas na época do convite faleceram, pereceram sem Cristo Jesus? O importante não é difícil quando a pessoa morre. O importante é ela morrer com Cristo. Porque quando você parte dessa terra, nós estamos começando a eternidade com Cristo. Aleluia. Eu fico triste quando eu fico sabendo que uma pessoa morreu sem aceitar Jesus. Porque quando você aceita a Cristo, você passa a ser nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, você passa a ser cidadão do céu. A Bíblia nos fala em João 12, mas a todos quando recebeu, deu poder de ser filhos e filhos por adoção. A Bíblia fala que Jesus é filho unigênito de Deus. Os anjos foram criados por Deus e nós somos filhos por adoção. E quando aceitamos a Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se foi novo. Nós passamos agora a ser cidadão do céu. Nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem. Aleluia. Eu sempre falo, pastor, que daqui é que nós viemos para essa terra sem nada. E vamos sem nada. A única coisa mais importante que nós temos que levar é a nossa salvação. Glória a Deus. Então nós temos que lutar, porque o céu é ganhado por esforço. Eu lembro que quando o Senhor falou com Josué, esforça-te, tente com ânimo, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. A palavra esforçar é trabalhar com afinco. Aleluia. Porque não é fácil. O pastor falou uma coisa importante. Não é fácil, porque aqui neste mundo, depois que antes não tinha essa tecnologia que tem hoje, mas agora com essa tecnologia, os escândalos apareceram, tanto do lado secular como do lado religioso. Então as pessoas muito se escandalizam. Mas o Senhor vem ao buscar uma igreja lavada e remida com o sangue dele. Uma igreja que esteja preparada. Quem é a igreja? Somos nós.
o nosso corpo, Paulo fala que é o templo do Espírito Santo de Deus, o que é santuário de Deus, onde tem que habitar a Deus. E para isso tem que ter renúncia, renunciar, negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Não é fácil, irmão, mas nós devemos lutar pela nossa salvação, porque Jesus é a nossa esperança. Aleluia. A palavra esperança parece seus derivados 142, falando que Jesus é esperança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, fala: se esperarmos em Cristo, só nessa vida somos mais miseráveis e infelizes. Mas a nossa esperança não está aqui, não está no presidente deste país, não está no governador dessa terra. A nossa esperança, a nossa salvação vem do alto. O salmista fala: levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia. Por isso nós temos que andar em santidade. Hebreus 12, 14 fala: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então temos que andar em santidade. A palavra santidade é separado. Aleluia. Então nós temos que fazer diferença nessa terra. Malaquias 3,18 fala assim: outra vez verei de novo a diferença daqueles que servem a Deus com aqueles que não servem, do justo com o injusto, do justo com o ímpio. Aleluia. Porque o servo de Deus, ele tem que ser luz. Jesus se comparou como o sal da terra. Jesus é o sal da terra. Então nós, comparado com Jesus, nós temos que brilhar e fazer diferença nessa terra. Aleluia. E para que nós venhamos ganhar as vidas, nós temos que ser diferente. As pessoas têm que ver o brilho de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala sobre três coisas: sobre a fé, a esperança e o amor. Nós sabemos que o maior dele é que o amor, mas nós que servimos ao Senhor temos que servir com esperança, com vontade e desejo de morar no céu. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala de dois grupos de pessoas: que não têm esperança e os que têm esperança. Os que não têm esperança, irmão, comparam com aqueles que não estão na casa do Senhor e às vezes já pereceu fisicamente aqui nessa terra. Para eles não tem mais esperança. Porque a Bíblia fala de Hebreus que o homem está destinado a morrer uma só vez. Ou com Cristo ou sem Cristo. Morreu sem Cristo, acabou. Efésios capítulo 2 fala que ele nos vivificou. Nós estávamos mortos em nossas culpas e nossos delitos, mas o Senhor, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos comprou. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue dele lá na cruz do Calvário. Ali, lá no Apocalipse 22, capítulo, fala: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Felizes são aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você sabe por quê? Eu e você temos a marca de Cristo. Que a marca é essa, irmãos Luiz? É o sangue de Jesus que corre em nossa veia. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui fala que sobre dois grupos de pessoas. Os que têm esperança estão na casa do Senhor. Mas eu falo também que quando você tem vida, ainda há esperança. Mas quando acaba essa vida aqui, pastor Ademildo, fisicamente e espiritualmente acabou. Aleluia. Então nós devemos lutar, que a Bíblia confiar é por entrar pela porta, porque estreita é a porta. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, onde só muitos entram por este lado, de braço, porque é fácil. Mas acabou, já era. Esses ficam longe de Deus. Porque, irmão, nós somos o quê? Não somos criaturas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos novas criaturas. Glória a Deus. Mas aquele que não conhece a Deus ainda é criatura, porque ele é um homem natural. 1 Coríntios, Paulo fala que um homem natural não compreende as coisas de Deus. Para ele, para a sua loucura, ele não pode entender nem discernir, porque não tem a mente de Cristo.
Mas aquele que somos nós, que temos a mente de Cristo, Glória a Deus. tudo discernimos bem, aleluia, porque esse discernimento aí é espiritual. A Bíblia ela é complexa, ela é espiritual. Se eu e você não estiver buscando em jejum e oração, não vamos entender nada, aleluia. E para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso intelecto, nós temos que estar andando em santidade, em jejum e oração, diante do Senhor, aleluia. Glória a Ô Deus. glória, quantos estão sentindo a presença dele aqui nessa noite? Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Se você não sentiu é porque você ainda não deu lugar, mas o Senhor está aqui. O Senhor já estava aqui antes que você estivesse. O Senhor já estava. Glória, glória. Eu quero falar para aquela irmã lá, a esposa do irmão Alice, né? É que veio aqui e deu uma saudação. Quando a irmã estava dando a saudação, o Senhor falava para mim, ó, eu vou dar vitória para ela. O Senhor não mostrou que vitória, mas o Senhor falou que vai te dar vitória. Ele vai estender esta bandeira. Continua neste propósito. Aleluia, Deus de mistério. Deus manda falar para você, irmã, que vai completar a obra no meio da tua parentela. Eu não te conheço, mas o Senhor manda falar que Ele vai completar a obra no meio da tua parentela. Aleluia, Deus. Porque Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo Deus que operou ontem e hoje e opera a eternidade. É o Deus que operou no passado, no presente e no futuro. É o homem que é o alfa, é o princípio e o fim, é o primeiro e derradeiro, nunca mudou. Continua sendo Deus. Aleluia. É um Deus que não muda, é um Deus imutável. Nós mudamos, mas o Senhor continua o mesmo Deus, sendo o mesmo Deus. Isaías 43:13 fala assim, antes que houvesse ti eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus? Ninguém impede o agir de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, fala, não queremos aqui que fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus vinha arrebatar essa igreja, lá em Coríntios fala que era um abrir e fechar de olho. Verdade mesmo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós que estivermos vivos em Cristo seremos transformados num corpo de glória. Não num corpo mais corruptível, mas incorruptível. Aleluia. Então compensa, irmão. Além de você ganhar a vida eterna e um porvir eterno com o Senhor. Porque a Bíblia fala que o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que eu ganho vida e vida com abundância. João 10:10. O Senhor veio dar vida com abundância, vida aqui e vida com abundância no porvir eterno, aleluia. Então compreenda, irmão, você esforçar, servir a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Eu Deus. falo que Cristo tem que ser teimoso. Eu quero falar para a missionária aí, Deus tem agradado o teu propósito. O Senhor me mostra você andando em santidade, continua neste propósito, porque Deus vai te abençoar naquilo que você está pedindo a Ele. Deus vai te abençoar na vida espiritual, sentimental e financeira. Recebe aí, irmã. Filha, quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Canta lá baixo, canta lá baixai. Então compensa, irmão. A Bíblia nos fala, lá em Apocalipse 22:12, eis que cedo vem. Quando ele fala, vírgula, a minha recompensa vai dar a cada um segundo a sua obra. Quando ele fala, eis que cedo vem, ele está falando da volta dele. Recompensa, ele está falando de galardão. Aleluia. Galardão é recompensa por aquilo que você fez aqui na terra. Aleluia. Canta, rabaxuriande, govanai. Porque o Senhor, irmão, ele vem nas nuvens. Aqui fala, depois nós vimos, glorificamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns outros com estas palavras. Amém. Aleluia. Aí João 17 fala, santifica na verdade, porque a minha palavra é a verdade. O louvor é bom, mas o que tem poder é a palavra de Deus.
João 15:3 fala, vós já está limpo pelo poder da palavra que vos foi dada. João 15:7 fala, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pede o que quiseste, vos serás feito. Se você estiver arraigado na videira que é Jesus, aleluia, você é vencedor, e a palavra de Deus tem poder na tua vida. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Canta, labaxuriando, cova, eu posso sentir que a presença é dele. Eu quero falar para essa irmã de verde aí, canta, essa irmã de oração, faz assim você. Deus vai te completar algo no meio da tua parentela, aleluia. Deus vai consertar aquilo que está torto. Ele vai colocar no prumo. Ele vai trazer, nem que seja no anzol. O Senhor manda falar para o Senhor, não pede misericórdia, mas tem colocado nas mãos dele. Deixa ele agir. Aleluia, continua buscando, porque aquele que busca, acha, aquele que bate, encontra, aquele que pede, recebe. Ele fala, eu sou a porta. Aqueles que entram por mim, achará maná, achará pastagem. Aleluia, canta lá, maná, Deus vai completar a obra, aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo, salvará tu e tua casa. Atos 16:31, aleluia. Primeira característica, a esperança do perdão dos pecados, aleluia. Se você está em pecado, tem alguma falha, mas você tem vida, você tem esperança. Você ainda tem chance de reconciliar, igual o irmão falou que reconciliou, de fazer um concerto com ele, porque Jesus está voltando. Ele vem como relâmpago, ele vem como trovão, ele vem no abrir e fechar de olho, ele vem buscar a sua igreja que é noiva. Aleluia. O Senhor não veio para aqueles que estão salvos, ele veio para nós que é pecadores, do arrependimento, e para os doentes que precisam de médico, de cova, labassuri, canta, ramanaia. Eu quero falar para o pastor Demilton. Deus manda falar para você, de cova, lamanaia, que ele vai mudar a situação na tua vida. Não tem que falar do pai, de cova, eu quero mais tempo para a tua obra. Eu quero mais tempo, de cova, lamanaia, subianda. E o Senhor manda falar que ele vai fechar uma porta, mas vai abrir outra porta. Ah, lamanto, ande, proma, narração. Filho, quando tu estava sentado, tu estava falando comigo, falou, pai, fala comigo. Filho, tu fez prova, não foi com o homem dessa terra, foi com o teu Deus. Eu tenho vida de tua oração. Tem que chegar diante do altar como um cheiro suave. Quando tu chora, eu choro contigo. Quando tu alegra, eu alegro contigo. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Filho, vou eu mudar a circunstância, vou mudar a tua história. Levanto, remenecai. E tu vai entrar por essa porta e vai falar, só o Senhor é Deus. Recebe aí, pastor, ele canta, Ramanai, o Senhor te ama demais. Aleluia, canta, Ramanai. Quantos podem dar um salve igual para Jesus? Aleluia, Jesus está aqui nessa noite. Porque a Bíblia nos fala lá em Mateus 18:20, se eu tiver 2 ou 3 reunidos ou congregados, o nome dele está presente. Aqui tem mais de duas, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para o varão lá atrás de rosa, o irmão de rosa, o pastor que louvou o Senhor aqui. Deus está agradado do teu propósito. A tua vida é mistério, ele tem fechado sepultura. Então tu tem pensado, filho, tu tem pensado que pai, um dia por outro eu não passo. Mas digo, filho de Covalamanai, quem dá a última palavra é o teu Deus. Ah, manto de Cova, filho de Cantalabassuianda, quantos livramentos tenho te dado, tenho fechado sepultura. Lamanto, te digo, homem, eu te dou vigor, te dou saúde nesta noite. Emanai, Cantarabanaia. Eu conheço a tua sinceridade, a tua devoção, o teu apreço para comigo. Glória a Deus, aleluia, Xericô, Valamanai. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, fala assim, que aqueles que encobrem as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia do Senhor. Então, muitas das vezes, nós temos que confessar, irmão. Quando nós confessamos, o Senhor nos levanta. E o diabo é envergonhado, porque o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Não tem vergonha de confessar, confessa enquanto está aqui, porque lá
A hora que passar, acabou, não tem mais oportunidade. Mas quando tem vida, tem esperança. A Bíblia fala, esperei no Senhor com paciência, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Deus não desampara o justo que está confiando, esperando nele. A esperança, irmão, ela traz experiência, esperança. Aleluia. E aqui em 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, fala, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então, irmãos, nós andar debaixo da vontade de Deus, nos caminhos na luz do Senhor, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque lá em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A terceira, aqui fala agora, olha, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Apocalipse 22,14 fala, bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, têm o direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pela porta. Vou traduzir, irmão, felizes são aqueles que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O povo de Deus, pastor Ademir, é o mais inteligente dessa terra, porque tem um Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma vez eu estava pregando naquele último terminal do Novo Mundo, que eu falo uma vez há muitos anos, eu era mais novo, tinha mais cabelo, estava pregando lá. Eu entreguei um folheto para um jovem, e naquele folheto estava aquele versículo lá, chave, lá do Evangelho de São João, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali os 3 evangelhos, né? E estava assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que nele crê, não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. E quando eu entreguei aquele folheto, o tempo que eu já estava pregando lá, entreguei aquele folheto para aquele jovem, ele era cara assim, igual os irmão, e aquele jovem ele era afastado, eu não sabia como falar desviado da igreja, ele falou assim, pastor, rapaz, você veio me dar papel, eu quero é R$5. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou falar? Agora, o que eu vou falar? Aí, Deus me deu sabedoria na hora, né? Eu peguei e falei que eu vou falar do ponto de ônibus, falei aquele versículo lá de Evangelho de João 3,16. Eu falei, é verdade, esse papel não tem poder, não, mas a palavra que está escrita aí tem poder. Aí eu recitei o versículo, João 3,16. Quando eu recitei o versículo de João 3,16, Deus colocou a palavra nos meus lábios. Quando eu falei o versículo, eu falei assim, nem o presidente está lá em cima do palanque tem esse privilégio, porque não tem Jesus, muito menos você que é desviado. O cara era branco, ficou vermelhinho, acabou, abaixou a cabeça, foi igual um tomate. Porque não foi eu não sabia, não conhecia ele, nem a vida dele, mas o Senhor conhece, irmão. Ele não falou mais nada, eu já estava usando ele, ele ficou envergonhado ali, aleluia. Só faltou pregar para ele, irmão, disse que essa menina naquela hora pregava, não aceita Jesus agora, rapaz. Amém. Conserta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você olhar o sangue de Jesus lá atrás, nos tempos remotos, lá na época de Faraó, lá no Egito, lá, a última praga, quando Moisés foi lançar a praga dos primogênitos, o Senhor mandou separar o povo dele ali. Sabia? Mandou Moisés ali, eles mataram um cordeiro e expandiu o sangue dele nos umbrais da porta, para que o anjo, a hora que o anjo da morte fosse passar, ele não passava ali onde está o povo de Deus. Você sabe por que o diabo, a morte não tem poder sobre as nossas vidas? Porque ele tem o sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado e nos garante a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Terceira característica, Jesus diz ao paralítico, a Bíblia fala que lá no Evangelho de São Marcos, que tinha um homem paralítico e aquele homem não podia andar. Eu quero dizer que aquele homem mexia na perna, ele era paralisado. E ali, aonde eu sempre falo que onde Jesus passa, ele segue e enxerga. Paralítico anda, morto ressuscita. Jesus está passando por aqui nessa noite, vamos crer. Jesus está passando por aqui. Você, jovem, Deus vai abrir as portas para você. Não importa se você trabalha, não. Deus vai abrir as portas para você. Quando eu olhei para você, você fala para ele que eu vou abrir a porta. A porta é material. Deus vai abrir na sua vida. Amém? Você recebe aí? Então recebe aí. Aleluia.
E aí, irmãos, o sangue ali, aí quando o anjo da morte passou, só não entrou na casa dos hebreus, entrou lá onde estava aquele povo que não conhecia a Deus. E todos os primogênitos o Senhor tomou, porque o Senhor disse que era dele. É verdade. Aleluia, mas glória a Deus, aleluia. Mas aqui esse paralítico, ele estava ali paralisado, deitado no chão. Naquela casa estava cheio de gente, estava cheio de pessoas, multidão, né, de gente, porque Jesus estava ali. E a Bíblia vai falar que juntou 4 homens, pegou aquele homem, não tinha jeito de entrar pela porta, porque tinha gente demais, abriu um buraco no telhado e desceu ele. Quando desceu ele, Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí muitos começaram, os escribas e os fariseus, ele fala blasfema contra Deus. Mas não, ali é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, filho de Deus, filho primogênito. É Jesus que estava ali. E Jesus, conhecendo o pensamento, ele fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, céu e autoridade, a ti te digo, pega o teu leito, a tua cama, levanta e anda. Eu penso, irmão, que naquele momento, negado, ele ficou calado, né, mas ninguém falou mais nada. Eu vou ficar calado, não vou passar vergonha aqui agora. Glória a Deus. De onde que Deus passa, né, segue, enxerga, paralítico anda, morto ressuscita. Só Ele tem esse poder. Aleluia. A Bíblia fala sobre aquele Bartimeu, filho de Timeu. Ele, quando ficou aquele homem, não era um cego de nascença lá do Evangelho de João. Aquele homem já enxergou. Mas como eles ali mataram o pai dele, que era um general, e a Bíblia não fala, mas no livro lá do Flávio José, historiador, fala, né? Aí, aquele homem não era cego de nascença. E a Bíblia fala que Jesus entrou em Jericó. Quando ele entrou com a comitiva. Quando Jesus foi saindo, ele ouviu ali falar, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E tem momentos da nossa vida, pastor Ademilton, que nós temos que gritar ao Senhor: tem misericórdia, tem compaixão de mim. Não é vergonha, irmão, você gritar, porque você não está clamando pelo homem dessa terra, você está clamando pelo Deus poderoso, que é dono do ouro, dono da prata, dono da vida, que Ele sabe até o dia, aleluia, que Ele é o dono da vida. Até este ar que nós respiramos, dependemos dele, aleluia. João 15:5, a parte C, fala: sem mim nada podeis fazer. Quando nós pensamos que alguma coisa, nós não somos nada. Nada. Quando nós humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos exalta para que o nome dele seja exaltado. Canta, e aí Jesus escutou e mandou chamar aquele cego visual, mandou chamar ele, porque a multidão oprimia para que ele calasse, mas ele gritava bem alto. Eu quero falar para você nessa noite: se o mundo e a multidão te oprime, não cala. Seja teimoso, seja perseverante. A palavra perseverante é persistente, persiste, porque Deus quer te dar vitória. Aleluia. Você está fazendo uma campanha, vai até o fim, porque Deus quer completar a obra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquele homem gritava bem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mas quando chamou ele, lançou-se a capa. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Quem sabe nessa noite Jesus está perguntando para você o que você quer que Ele faz para você. Ele está perguntando você nessa noite. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Ele não mudou. É o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje. E opera a eternidade. Aleluia. Canta Rabanagachada. A esperança para aquela mulher do fluxo de sangue, que uma enfermidade do grau dela era comparada com uma lepra, que a irmã recitou aqui. A lepra, as pessoas ficavam fora da cidade, fora da sociedade, era discriminada, porque não tinha cura na verdade. Aleluia. Aí, esta mulher, era 12 anos que essa mulher estava nessa situação. 12 anos. Ela tinha gastado as suas propriedades, seus bens. Por fim, ela já tinha largado tudo. Mas um dia surgiu uma esperança lá no fundo do túnel. Quando ela viu falar de Jesus, a fé dela aumentou.
E ela pensou assim, se eu tão somente tocar na horta dele, nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu quero falar para você, deixa Jesus tocar em você nessa noite. Deixa Jesus não invadou. Não invasou, quem invade é o diabo. Ele só entra se você abrir a porta. Apocalipse 3 diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e comigo. Eu sei que o Senhor falou com aquela igreja de Laodiceia. Porque Laodiceia foi a primeira, pior igreja que teve. O Senhor falou, oxalá, se fosse quente ou frio, mais morno, eu vou vomitar. Aleluia. Mas, quando você abre a porta, o Senhor entra e ele faz morada. E aquela mulher, ela vem entre a multidão. Acho que essa baixinha que ela vem entre a multidão. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, chefe, príncipe da sinagoga. Você vê, o príncipe da sinagoga agora dobra o joelho e pede. Deus não faz acepção de pessoa, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer jandeira. Deus não vê o homem como o homem olha por fora. Deus não olha para o exterior. Ele atende para o coração, que é o interior do homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos fala que aquela mulher tocou nas vestes, entre a multidão, tocou nas vestes de Jesus. E aquela enfermidade, em outra interpretação fala fluxo de sangue, quando fala hemorragia, mas é uma coisa só. Foi estancada. E aquela mulher foi curada. Aí a Bíblia fala que Jesus falou assim, de mim saiu virtude, mas os discípulos, Senhor, grande é a multidão que te oprime e te aperta, mas de mim saiu o poder. O que é virtude? É poder de Deus. Se eu falar para você que este poder, que essa virtude está aqui nesta noite, você acredita? Aleluia, que este poder de Deus está aqui nesta noite, você acredita? Porque tudo é possível aquele que crê. Jesus falou para Marta e Maria, João 1:11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta falou, mas Senhor, você vai ressuscitar meu irmão no futuro? Que Jesus chamava, não, é hoje mesmo. Eu não falei que eu vou ressuscitar, porque ele é o dono da vida. Ele que dá a última palavra, acabou. Mas quando aquela mulher tocou em Jesus, nas vestes dele já tinha unção. Ele é Deus, né, irmão, foi curada. E de repente aquela mulher veio tremenda e trema e prostrou os pés do mestre. Aquele dia Deus fez 2 milagres. Aquela mulher não só foi curada, mas aceitou Jesus como um suficiente salvador da alma dela. E saiu transformada, aleluia. Jesus está aqui nesta noite. Ele não quer que você saia daquele maneira. Às vezes você entrou aqui de carro baixo, entristecido, mas o Senhor quer que você saia alegre, porque Ele quer trazer renovo na sua vida. Ele quer renovar a tua esperança. Aquilo que você pensa que não tem saída, mas não tem mais solução, aleluia, Ele está agindo, aleluia. Aquela irmã que está aí, aquele casal lá, aquela irmã branca, com um bicho, uma roupa amarela, assim, faz bem alto. Deus está mostrando, está tirando os embaraços que está na sua frente. O Senhor fala para mim, embaraço. Deus está tirando os embaraços, os tropeços, os empecilhos para te dar a vitória. Você crê? Você recebe aí? Ele está aqui antes que você estivesse. Aleluia. Canta o obreiro, o presbítero que vem cá e dá uma saudação. Você trabalha para você mesmo? Você tem vontade? Então receba a vitória, porque Deus vai te dar a vitória. O Senhor está aqui, irmão. A esperança para o leproso. Aí João 8:1, que a irmã, né? O Senhor disse, o que você quer? Eu quero ser limpo. Então seja limpo, seja purificado. O que você quer diante de Deus? Ele está aqui. Assim como ele fez a obra naquele leproso, naquela mulher do fluxo de sangue, naquele paralítico do tanque de Betesda, a palavra Betesda, casa de misericórdia. O povo, a Bíblia fala que no tanque de Betesda ali, ela tinha 5 alpendres, não. E ali era quando fazia festa, as festas, e Jesus chegou ali, aquele povo, porque de ano em ano, eu fui fazer um estudo, pastor, de ano em ano, uma pessoa só era curada, uma pessoa só. E aquele homem estava deitado, e ele estava, eu creio assim, eu faço uma comparação, que ele estava como daqui na porta para lá, deitado. E o povo estava distraído com o tanque de Betesda. E Jesus chegou ali,
e fez o milagre, e aquele homem levantou nessa ali e foi para sua casa. Aonde Jesus chega, a história muda. Jesus chegou na vida de Zaqueu, mudou a história dele. O povo não gostava de Zaqueu, que era cobrador de impostos, que era chefe dos publicanos. E para o homem era impossível, um homem rico, né? Era rico, né? Toda porcentagem ele ganhava ali, ele trabalhava para os romanos, ele era judeu, mas por quê? Ninguém achava que o povo tinha Zaqueu como ladrão, estoqueador, né? E traidor. Mas Jesus, ele usa as coisas deste mundo que não são para confundir as que são. Paulo diz aí no 1 Coríntios, né? Ele usa aquelas coisas que não são para confundir as que são. Ele é Deus. E ele vê o homem por dentro. Agora, a Bíblia fala que quando Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando aquela redondeza, ele corre, porque ele era pequena estatura, subiu numa árvore cheia de espinho. Segundo os estudiosos, ele subiu numa árvore para ver quem? Ver Jesus. Não é diferente, você veio nessa noite, não vou ver o Zé Luiz, para ver Jesus, para adorar Ele, para render graça ao Senhor, como diz o salmista. Você veio para adorar o Senhor. E naquele momento ali, irmãos, que Zaqueu subiu naquela árvore, Jesus já tinha visto ele. Você acredita que Jesus já tinha visto ele primeiro? Às vezes você quer ver Jesus já te viu. Ele sabe, ele conhece o seu coração. Ele sabe os seus problemas. Mas se você estivesse aqui, ele já estava. Aí, tanto que quando Jesus foi passando embaixo da árvore, da figueira, Jesus falou para ele: Zaqueu, olhou para cima, desce depressa, porque hoje convém eu posar entre Deus. Hoje convém eu fazer uma nova história na sua vida. Hoje convém eu fazer uma mudança radical. Hoje convém eu te transformar no cidadão do céu, aleluia. No embaixador, no embaixador de Deus, aleluia, aleluia. Zaqueu desceu com alegria, diferente de Naamã. O nome Naamã é agradável. Segundas vezes, capítulo 5, fala sobre Naamã. Naamã, o Senhor tratou com ele o orgulho, a soberba dele. Porque se ele era leproso, se ele estivesse lá em Israel, ele não ficava nem dentro da cidade, mas ele era chefe, ele era um general, um comandante, de muito respeito pelo rei da Síria, ganhou muitas batalhas na carreira militar, na sociedade, era um homem bem conhecido, mas tinha algo que o perturbava, que tirava a sua paz, que era a lepra. E aí, eu vou resumir aqui, a Bíblia fala que quando Naamã ficou sabendo, porque Deus usou uma menina que estava a serviço da esposa dele, na casa da senhora de Naamã, aquela menina falou assim: oxalá, aquela menina foi uma missionária. Oxalá se o meu senhor estivesse lá em Samaria. Lá tem um homem que podia restaurar, curar essa lepra. Aí Naamã comunicou com o rei da Síria, ele levou ouro, levou prata, levou tanta coisa. E ele pensou assim: quando eu chegar lá na casa do profeta, eu vou só entregar esse. Que ele é um costume pagão, né? Eu vou só entregar na mão dele, vou pagar o preço do profeta, o preço do sacerdote, né? E ele vai botar a mão na minha ferida e eu vou ser curado, pastor. Só isso. Mas Deus agora queria trocar com o ego dele, não sabia. Quando ele chegou lá, nem Eliseu saiu para fora. Eliseu mandou Geazi: fala para ele descer no Jordão 7 vezes. Rapaz, o homem ficou indignado. O salto dele subiu lá em cima. Tanto o rio de Damasco, rio de água limpa, agora esse cara mandando ele descer no rio de água suja, cheio de lama. Aí alguns dos oficiais, ele falou: Senhor, não seria impossível? Daí que ele quebrantou o coração e desceu lá no Jordão. Mas quando ele desceu 7 vezes, na 7ª vez, a pele dele saiu como a pele de um menino. Ele foi restaurado. Voltou ao original agora. Deus restaurou a saúde daquele homem. Aquele homem ficou tão alegre. Ele ficou tão alegre que ele queria levar um pouco de... Ele insistiu a Eliseu, vai dizer: não, de graça receber, de graça dar, não quero isso não. Eliseu falou para ele, o profeta Eliseu. E aquele homem ficou tão alegre que ele levou uma muda de veste lá de Israel. E ele falou assim: quando eu chegar na casa do Rimon lá, eu não vou adorar esse Deus, todo dia você... O homem saiu de lá convertido, porque eu entendi aquele texto lá, pastor, ele saiu convertido, ele não saiu convencido. Vamos, irmão, aleluia, voltando aqui. Então, há esperança ainda, enquanto tem vida. Terceira característica: esperança para o arrebatamento. Aleluia. Os quais disseram, Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentro de vós foi recebido, em cima do céu há de vir, assim como para o céu o viste ir. Isso é promessa para a igreja, irmão. Verdade. Não você falar assim de João 14, não se turbe o teu coração. Credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, temos que ficar firmes. Vamos colocar de pé, irmão? Deus, todo glória a Deus, é verdade. Aleluia. Então, a nossa esperança não é aqui nessa terra, é no céu. Vamos fazer uma oração, fecha os olhos onde você está mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Pai Santo, Pai querido, grande Deus, de poder, de maravilha. Eu te agradeço por conhecer mais uma família em Cristo Jesus, pela vida do pastor Adenilton, pela vida do presbítero, pela vida dos irmãos, obreiro, pastor, pela vida da pastora, pela vida da minha esposa, pela vida da missionária, de cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus, essa vitória, este varão reconciliou com o Senhor, a melhor coisa que ele fez. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus.